com essa inscrição, depois amanhã a gente envia o certificado, tá, Cauã? Mas isso aí a gente vai explicar daqui a pouquinho. Tudo certo, Exílio? Agora sim, eu tentei trocar pro celular Roteador? aqui, mas não rolou. Não rolou. Tentei, quando caiu, tentei mudar, mas eu acho que a conexão aqui está melhor do que celular. Mas vamos lá. E se eu vou responder o Pedro aqui também, ó, a gente não divulga os treinamentos gravados, tá, Pedro? É só no ao vivo mesmo. A gente não divulga esse treinamento. Manda bala aí, Zilhão. Onde é que parou? Na parte do controle, Eu acho que que você uma estava antes. antes. Isso. Passou por isso aqui. Essa parte também, ó, imagino, né? Quando caiu, acho que estava. Eu acho que Isso, mais estava uma. nessa tabela. É, Tava eu, nessa é, tabela. tava nessa Essa aqui, imagem ó. aí. Eu acho que Tá. só mais um, só mais um. Mais um. Aí tá bom. Não, é esse aí mesmo. Aqui. Não, volta. Esse? Esse aí Tá. mesmo. Tá, então aqui na. Peço desculpas aí, mas isso aí é de acordo com a internet do hotel que eu estou aqui, né? Mas vamos lá. Então, nesse caso aqui, a gente usando a função control, aqui a gente está selecionando três máquinas, ele abre uma janela lá embaixo, onde eu vou poder ligar, ajustar a temperatura, ajustar o modo de operação, e aqui aparece o número de máquinas que está selecionado, então eu vou fazer o ajuste e vou, então, para essas máquinas, vou fazer esse controle. Existe a opção ainda em control, tem a função advanced, então na função avançada, nós podemos bloquear localmente o liga e desliga para cada máquina, o modo de operação, para que não mude localmente, velocidade de ventilação, a alteração do set point de refrigeração, set point de aquecimento, e eu posso, inclusive, bloquear o controle remoto. Então, eu vou apply, significa que eu vou aplicar aquela máquina, e aí, então, nós vamos aplicando aqui, nós vamos então bloquear o controle localmente para que não seja mexido lá naquela máquina. Né? Então é possível fazer isso. Lá na função, então, Control Advanced, avançado. Então, condições, opções de controle avançadas. Olhando para a parte do schedule, então nós temos ali, então nós temos o evento do schedule, a gente pode simplesmente cancelar algum schedule aqui quando tem feriado, e aqui a gente pode, então, escrever uma nova programação horária. A gente vai botar aqui o dia da semana, então, adicionar um evento de schedule, um evento de programação horária, e eu vou, então, indicar lá qual é a hora que vai ligar, qual é o modo, né, a velocidade do ventilador. Posso simplesmente cancelar aquela informação, ou eu posso criar um schedule novo. E ali eu vou, então, criar uma programação horária nova. Quando a gente entra ali, então, a gente tem opção de botar o nome do evento, ou seja, qual é que horas vai ligar, eu posso mudar o nome, vou indicar qual é a hora que vai ligar, a data, o ano. Aqui o repetir padrão, né, todo dia, ou simplesmente colocar segunda, terça, quarta e o dia da semana. Selecionar as unidades, então a gente vai editar as unidades, vai pegar aquelas máquinas que a gente quer que trabalhe com esse schedule, e aí, então nós vamos ter ali a ação que vai acontecer, vai ligar o set point, o modo de operação, velocidade de ventilação, e aí salva. Né? A partir daí vai aparecer, então, na lista de schedule. Então, nós podemos também ali ver os feriados, né? Ajustar os feriados, e aqui, feriado por data, por dia, né? Então, a gente vai botar lá a data, o mês, a data, o dia da semana e o ano, né?
e vamos adicionar, então, os feriados. Ainda podemos ver a falha, né, os alarmes que aconteceram. Então, aqui ele vai indicar o endereço da máquina, qual é o sistema, qual é o endereço dela, qual foi a data, qual foi a hora, tipo de falha, se foi na unidade interna ou na externa, e ali vai me dar o código de erro. E eu posso ainda pegar, existe lá no painel, uma conexão USB, a gente pode botar lá um pendrive, então, e salvar em forma de planilha, nós vamos ter os dados, então, salvos assim como a gente está vendo aqui. Tá? Então, indica o código de erro e tudo mais. E nos dá uma planilha desse tipo aqui. Planilha Excel, então, com os dados, dia, a hora, ó, erro na unidade externa, erro na unidade interna, e ele pode me dar até 200 erros. Né? Eu posso salvar tudo em pendrive, em forma de tabela. Depois ainda, nós temos ali na função configurações, aí nós podemos configurar unidades ou grupo de unidades. Aqui sempre nós temos para voltar para o menu principal, seta para lá para sair dessa função e voltar para o menu principal. Ali a gente tem, então, clica na unidade. Essa é a primeira ação que nós vamos ter quando a gente instala o controle. O que nós vamos fazer? Então, a gente vai lá em configurações, vai em unidades e eu vou dar um auto search. O que é auto search? Busca automática. Então, durante alguns minutos, ele vai ficar buscando as informações das unidades, tá? Que estão comunicando, que já estão configuradas lá dentro de cada sistema. Pega lá o endereço, então, do sistema, pega o endereço da máquina, a capacidade dela, o tipo de máquina, né? O ícone, e ali, então, o nome do dispositivo. A gente pode mudar o nome do dispositivo, se é uma unidade, por exemplo, V6 ou uma unidade para adulto, e eu posso também salvar ou agrupar. Né? Posso criar um grupo com diversos grupos a partir daqui, ou simplesmente salvo. Qual é a recomendação em relação eu tenho que adicionar uma nova máquina no sistema? Qual é a recomendação? Pega, vai lá, faz o endereçamento lá dentro do sistema, apaga o endereço, faz o endereçamento novo e faz uma nova busca para que ele reconheça também aquela nova unidade que vocês integraram no sistema. Em termos de agrupamento, então, a gente vai pegar lá, por exemplo, botou lá o nome, construção do prédio 1, prédio 2. Então, eu tenho já os agrupamentos das unidades, tá? Então, eu posso adicionar uma unidade em qualquer dos grupos, ou posso simplesmente extrair, tirar fora daquele grupo, passar para um outro. Né? E aí eu vou confirmar, eu vou cancelar. Posso editar o grupo, ver quem está lá dentro. Aí eu vou adicionar, vou retirar dali. Ele vai ficar, por exemplo, aquela unidade que eu tirei daquele grupo, ele vai ficar fora do agrupamento, mas eu consigo localizar ela e botar para outro grupo normalmente. Depois, vendo a função sets, nós temos parâmetros gerais, informações avançadas, informações de conta, né? Parâmetro de conta. Aqui, a atualização de software pode ser feito por um pendrive, eu tendo o software, novo software, na mesma entrada do USB, quando eu conecto lá, ele vai perguntar se eu quero atualizar ou se eu quero buscar os alarmes. Tem a função de economia, modo silencioso, prioridade de modo, e também a função de redução de consumo de energia. Então, ali nós vamos. Parâmetros gerais, nós vamos ajustar a hora e a data, tá? Dia da semana, etc. Salvo. Depois nós temos ali, então aqui a gente tem os parâmetros, vamos salvar. Depois a gente pode, informações avançadas, nós podemos pegar informações da unidade externa ou da interna. Depois temos dados de ajuste de conta, então a gente pode estabelecer aqui uma conta de administrador para ele
ele acessar todas as informações, eu posso criar outras contas e eu posso também restringir o que cada um vai acessar, né? O administrador pode fazer isso. Posso adicionar usuário ou cancelar o usuário. Depois nós temos ali ainda função eco. Então, nós temos ali operação de capacidade ali, então, grau 1, 2 ou 3, então, as informações ali de redução de consumo de energia. Depois tem o modo silencioso, nós podemos também sair do modo silencioso ou utilizar o modo silencioso super ou simplesmente passar a utilizar algum modo entre aqueles que são possíveis de configurar. Posso fazer essa configuração aqui pelo controle central também. Prioridade de modo, a gente tem também, vai ter acesso, né, modo automático, ou modo refrigeração, ou ainda modo VIP. Né? Eu posso, então, através do controle central, nós podemos acessar isso. Claro que lá na unidade externa eu vou configurar para que ele receba as informações do controle central. Né? E aí ele vai obedecer. Depois tem o ajuste de limite de demanda, né? O ajuste de energia, né? Se vai validar ou se vai não vai usar. E, em linhas gerais, olhando em linhas gerais as funções, então nós temos uma função para o CCM 180 multicontrole, pode gerenciar até 20 grupos de unidades, posso fazer programação horário máximo de 20 programações, posso configurar feriado, modo de verão, horário de verão, não é mais usado, mas é possível. Posso ter 3 níveis de acesso, posso configurar parâmetro da unidade externa, consultar parâmetro da unidade interna e externa, alarmes no máximo de 200, né? E que pode ser exportado, como a gente viu, via USB. Ele vai fornecer relatórios, o software vai poder ser atualizado via USB e também ele não já vimos antes, mas eu posso ter também as informações aqui configuradas para português também. Então, a comunicação pode ser feita pelo CCM 180 para algumas unidades de primeira geração, por exemplo, direto pelo X, Y e E, direto nas unidades internas, ou eu simplesmente posso me comunicar com o controle central, o que é mais econômico, né? Porque eu vou me comunicar aqui com o controle via a unidade externa, só com a unidade externa líder, e até 8 sistemas de refrigeração vão poder ser interligados aqui. Então, a comunicação ali vai ser XYE em relação ao controle central, PQE, o acesso do controle central às unidades internas vai ser via a comunicação aqui com a unidade externa, ele vai ter acesso, então, a todas as unidades internas, né? Eu vou poder ver, então, todos os parâmetros. Ainda a interligação para a unidade externa, desde a unidade master para a escrava, e aqui nós vamos acessar também parâmetros da unidade externa por aqui. Segundo controle, então, é o CCM 210, ele é um controlador também para 64 unidades. Dá para dizer que é um controlador um pouco mais simples, né? Então, a gente tem aqui, na casinha aqui são as funções principais. Esse controlador aqui, o recomendável é que vocês criem um grupo com aquelas unidades que ele vai, então, memorizar. Cria um grupo, a partir daí você consegue fazer todo o controle dela. Então, como está aqui, ó, unidade primeiro piso, terceiro piso e dispositivos individuais que não estão sendo controlados. Tá? Cria grupos, o que não tiver em nenhum grupo, ele vai ter um grupo individual aqui. Então, ele também poderá controlar até 64 unidades em 8 sistemas de refrigeração. Assim como o CCM 180 não tem acesso à internet, então é um controle local, que vai gerenciar grupo também, máximo de 20 grupos, máximo de 20 programações. Também configura o feriado. Posso configurar a unidade externa, consultar parâmetros da unidade interna e externa. Ele dá a opção de menos parâmetros, mas eu também consigo acessar.
Também posso ver registro de erro, né, no máximo de 200, e ele pode exportar via USB também, e ele pode, então, fornecer relatório via USB ou até por um endereço de e-mail dentro de uma... Ele tem como vantagem utilizar uma rede Wi-Fi ou uma rede externa também poderia ser utilizada para enviar, por exemplo, um e-mail. Mas ele não permite, por exemplo, que eu faça o acionamento dele através do computador externo. Então, como via de regra, né, sempre a comunicação dos controles centrais é feita com as unidades externas líder, sempre pelos terminais X, Y e E, não importa o tipo de controle, sendo que eu posso controlar até 64 unidades internas em 8 sistemas de refrigeração. Então, esse é o limitador. O processo é o mesmo, né? Eu faço endereçamento já com o endereço de sistema aqui para cada sistema, faço endereçamento interno, né? E depois eu faço a integração, vou buscar as unidades ali a partir de cada controle. Então, a gente vê aqui, ó, aqui embaixo que está em azul são as funções que que nós temos. Então, essa aqui é a página inicial, né? Onde eu posso ver todos os grupos. Depois nós temos aqui, ó, programação horária. Então, a gente pode fazer uma programação horária aqui. Então, programação semanal e configurar feriados também. E essa ferramentinha aqui, ó, onde nós vamos fazer configurações gerais, bloquear, e a função service, né? Então, onde nós vamos acessar parâmetros. Sempre que eu tiver do lado direito aqui em vermelho, significa o quê? Tem alarme, né? E quando aqui é o símbolo do Wi-Fi, né? Ele pode se comunicar com uma rede Wi-Fi local. Então, essas são basicamente as funções. Como é que eu faço aqui a busca automática das máquinas? Falando em fazer startup. A gente tem que, nessa ferramentinha aqui, nós vamos achar, então, a função topologia e busca. Tem a lupa lá. Eu vou clicar na lupa e ele vai fazer, então, a localização automática de todas as máquinas, certo? Então, é na função topologia que a gente vai fazer o similar ao que a gente fazia lá na função search, lá no CCM 180. Aqui a topologia é que vai me possibilitar fazer tudo isso. E a gente pode depois fazer o agrupamento das máquinas do jeito que quiser. Posso alterar o nome do dispositivo também, entre outras coisas. Então, para fazer a partida a busca das unidades, essa é a função que a gente tem que acessar. Topologia e busca. Seguindo depois CCM 270. CCM 270, ele tem essa tela aqui, ele é capaz de controlar 384 máquinas, porque ele tem, ao invés do CCM 210, CCM 180, que tem uma única entrada para o XYE, esse controlador aqui tem 6. Então, por isso que ele multiplica o número de unidades internas por 6 e o número de sistemas de refrigeração, que é 8 para uma entrada, passa a ser 48 para 6 entradas. Então, aqui a gente vê as funções. Então, controlar. Aqui a gente vê, então, as funções de relatório. Ele conseguiu conectar o aço? Desculpe, consegui conectar o quê? O áudio. Eu mutei sem querer, desculpa. Não, eu vi que foi mutado aqui, eu já botei de volta. Isso. Isso. Não, mas não tem problema, não. Acontece. Então, relatórios aqui, então, nesse caso aqui do CCM 270, é mais fácil fazer a busca das máquinas, né? Porque já está na primeira tela lá, já tem o install, né? Então, o comando install, para que serve? Ele vai buscar em todas as 6 entradas
ele vai buscar todas as unidades internas que estão, então, ligadas a cada uma das entradas, a cada sistema, podendo ser para cada entrada ou de sistema. Então, por isso, ele vai demorar mais, né? É possível que ele demore de 5 a 7 minutos para fazer a busca de todas as máquinas. Aqui a gente tem, então, na primeira tela, o status operacional. Aqui a gente tem, então, as unidades que estão trabalhando, o número de unidades, nesse caso, é 100. 50 estão em operação, 50 estão, 35 estão em alarme e 15 estão desligados. Aqui eu tenho a data, tenho programação horária, né? Da mesma maneira, e eu tenho a função help, função ajuda, onde ele vai nos dar os alarmes de cada unidade. Então, antes da gente seguir adiante, né, como já é 8 horas, Gabi, se quiser, e se a gente quiserem assumir o comando aí para passar o link para a inscrição, fica à vontade, eu vou carregar minha água aí e já volto. Tá bom. Certo, Zilião? Podemos iniciar. Sim. Olha, nós vamos deixar esse link tem validade até o final da transmissão, tá? Funções aqui da CCM 270 e para ver o que ele é capaz de fazer. Então, características, conforme eu falei, então ele tem 6 portas, né? Ao invés de uma, que tem o CCM 180 e 210. Isso quer dizer que ele comporta 6 vezes mais máquinas, unidades internas e também 6 vezes mais sistemas. Então, ele vai até como um controle local, até 384 unidades internas, 48 sistemas. Ele é um controle um pouco maior do que o CCM 180. Ele permite ali esquema visual, monitoramento, controle de status e parâmetros de cada unidade no próprio painel, né? E ele permite carregar dados de consumo, então, de energia para o IMM Pro. Então, o que acontece? Sempre que a gente quiser trabalhar dados de consumo da máquina, como das máquinas dos diversos clientes, né? Ele, a partir então, do medidor de energia que a gente bota lá na unidade, existe um complemento, né? Que a gente tem que colocar, isso o IMM Pro já é um software, né? Que tem que ser instalado no computador, além do software, vem uma chave de hardware, né? Que a gente precisa botar na entrada USB para poder, então, utilizar os dados via computador e fazer todo o controle. Embora o CCM 270 ele não precise, né? Ele pode ser um controle local, mas se eu quiser que ele seja um controle via internet, é possível também, mas eu tenho que instalar esse MM Pro, né, o software. Junto com o modo IMMP, nós vamos ver na sequência, ele permite, então, acessar via internet, só que o IMM, nós vamos ver que ele é um módulo e ele não tem um painel, né? Ele é um módulo que vai ser associado, ele precisa obrigatoriamente do IMMP software para que eu consiga enxergar e configurar os parâmetros dela. Já o CCM 270 eu posso fazer localmente, né? Eu não preciso ter o software instalado no computador, embora eu possa fazer o controle à distância, né? Então, ele tem função e-mail, ele pode trabalhar ali, posso acessar as informações em português desde que eu configure. Olhando, então, a gente vê aqui a tela inicial. Tudo que a gente está vendo aqui é a mesma tela que vai aparecer quando a gente instala o IMM na sequência. Ele vai ter lá no computador, ele vai ter essa tela. Agora, o CCM 270 ele tem uma tela onde a gente pode interagir localmente. Já o IMM, a tela dele vai ser igual, mas eu não tenho. Eu sou obrigado a ter o IMMP software instalado no meu computador para mim ter essa tela e poder, então, acessar tudo. Então, mas as condições ali elas são iguais, né? Tem a tela
do login. E lá nós vamos ver, então, as funções. Controlar, programação horária, relatórios, função eco, install para instalar, para buscar, fazer uma busca automática das unidades, setting, que é os parâmetros, ajuste de parâmetros, e aqui a função help, onde, conforme eu tinha dito, aqui também, no momento que eu pressiono, ele vai me dar todos os alarmes o significado dos alarmes, tanto da unidade interna quanto externa. Então, é basicamente isso. Vamos dar uma olhada, então, em cada uma delas. Aqui, a gente vê na função control, é basicamente o que a gente tem lá no CCM 180, com a vantagem. Aqui a gente tem tem o agrupamento das máquinas, do sistema, e posso ter um mapa, né? Então, aqui eu vou... Então, nesse caso aqui, a gente clicou então, numa máquina específica aqui, que está marcada, e aí eu tenho lá o liga e desliga, eu posso botar o set point, então, de C, que é refrigeração, e H, que é aquecimento, ou botar o modo automático, ou simplesmente trabalhar em refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação. E aí o swing eu posso optar também, e velocidade de ventilação também automático, eu aplico para aquela máquina que eu quero aqueles parâmetros. Posso também controlar. Aqui eu posso ver o meu sistema, então, o que é isso aqui? Então, dentro do bus 0, eu vou ter até 8 possíveis sistemas de refrigeração. Então, ele me dá para o bus 0, bus 1, bus 2, cada bus é uma entrada, né? Então, são 6 entradas, ele me dá até o bus 6. E ali vai me indicar para cada circuito de refrigeração que está lá, ele vai me dar acesso, então, nesse caso aqui, ó, no bus 0 e para o sistema 0, ele está me dando aqui todas as unidades. Então, aqui eu posso controlar as unidades de acordo com o que eu quiser. Ainda pode me dar, se eu clicar na opção Map, eu posso importar o arquivo, né, da planta da instalação e botar as máquinas para cá com a identificação do número dela, do sistema, ou simplesmente eu posso renomear elas, né? E aqui vai aparecer, nessa opção, ele vai aparecer, então, o modo de operação que cada máquina está trabalhando. Depois da programação horária, então, nós temos aqui, ó, os schedules que já estão configurados, para o piso 1, por exemplo, 21 e 32. Depois tem as 22 e 31, tem outra programação horária, eu posso adicionar programações horárias aqui. Então, quando eu adiciono, nós vamos aí selecionar as unidades que a gente quer que trabalhe com aquela programação horária e vamos botar o horário. Então, o horário que vai ligar e desligar, os dias da semana, e cancelar uma programação horária ou salvar uma nova. Ou simplesmente adicionar aqui. Posso, então, ter reportes, né, relatórios de dados operacionais, relatório de dados gravados, né, e também estatística de energia. Estatística de energia, ele requer um software adicional, né, um pacote de software que tem que ser adicionado no IMM Pro para a gente poder ter esse relatório aqui. Mas existem o treinamento, por exemplo, de controles presencial, ele tem todo o pacote de informações, tem todos os dados, como fazer e como fazer a instalação. Então, nós podemos ter, a partir desse relatório, nós fazemos uma solicitação, se coloca lá o período que eu quero esse relatório, a maneira como eu quero, né, em barras, ou eu posso ter também aqui em gráfico, ou simplesmente em lista, né? Aqui ele está me indicando essa unidade aqui, quanto ela consumiu, aquela outra, e a terceira com a cor tão laranja, né? Então, ele vai me mostrar o consumo de energia total
mês a mês para cada unidade. E aí o consumo de energia ele vai poder ser cobrado dessa forma aí, baseado nesse dado. Tem a opção também, então, lá de ter informações de maneira gráfica, né? Para cada máquina. Aqui está fraco, mas aqui a laranja tem. Aí cada uma daquelas unidades que a gente viu antes, agora a gente tem uma coloração diferente. E aí eu posso exportar, então, esse relatório, né? Normalmente. Depois da função eco, a gente tem ali, então, a unidade interna. A gente vai ter acesso à unidade interna e unidades externas. Ali a gente vai ter, a gente pode renomear cada uma da sala, do piso, né? Renomear cada sala, as que estão desagrupadas, e colocar num agrupamento aqui. Sequência, então, nós temos aqui, ó, nessa função, o que a gente vai acessar? Nós vamos ter lá a limitação da unidade, né? Então, vou bloquear o liga-desliga, vou bloquear o set point, limite set point de refrigeração, ou de aquecimento, ou ainda limitar, então, o controle com fio, né? Controle com fio ou sem fio. Vou limitar e ele vai responder ou não, né? E aí nós temos, então, vou botar lá o modo de operação e vou aplicar, né? Então, aqui na unidade interna, a gente pode bloquear a modo, controle remoto, liga-desliga e assim por diante. Na função install, nós temos também, quando a gente dá o comando install lá para instalar as unidades internas, nós temos duas opções, né? Função de topologia automática. Topologia aqui é para ele buscar as informações de maneira automática ou buscar de maneira manual. Qual é a diferença? Topologia automática, ele considera que todas as unidades do sistema sejam de segunda geração. Aí ele vai buscar automaticamente. Quando a topologia manual, nós vamos ter que escrever uma planilha em Excel e jogar para dentro dele para ele poder, então, ter a identificação lá. Porque senão ele vai identificar todos os circuitos como se fosse o mesmo número, não vai identificar circuitos diferentes. Certo? Depois nós temos ali dentro da função set o ajuste de conta, data, feriados, rede, geral, e-mail, avançado, dispositivos públicos e a parte de energia. Então, aqui a gente vê as informações então, da rede atual que ele está conectado, tem aqui o endereço de IP, tem os dados todos, então, dá conta que ele vai se conectar. Então, em linhas gerais, são essas algumas das funções. A gente não consegue ver tudo, porque isso existe um treinamento aí de controles presencial que são 2 dias, né? Onde a gente vê todas as características de cada um deles, tudo que dá para fazer. Então, se a gente for utilizar o CCM270, eu posso fazer para as unidades de primeira geração, posso fazer a conexão direto pelo X, Y e E lá nas unidades internas, ou eu poderia fazer essa comunicação via a unidade externa e aí obter as informações das unidades internas, controlar elas através de uma única conexão com a máquina líder. E aí as escravas, condensador escravo, então a gente vai fazer a comunicação com a máquina escrava pelo H1, H2 e E. Certo? Então, a nossa limitação é 384 unidades internas. Depois, ainda controlador, a gente tinha um controlador, então, para a unidade interna de primeira geração ou para a segunda geração, CCM30, que é um controlador um pouco mais simples, né? E ele tem esse aqui também, é um controle local, ele pode controlar até 64 unidades internas, num máximo de 8 sistemas. Não é touchscreen, que nem os outros.
Graduação de temperatura, quando eu mexo, é a variação de grau em grau. Posso controlar só 3 velocidades de ventilação, não controla 7. Eu tenho ali o modelo Auto Swing, né, para o VANE das unidades. Visor de temperatura ambiente, programação horária, pode ser feito ali. E eu posso, então, identificar as unidades internas de alta capacidade, vai ser indicado como 2, né? Ou seja, vai tomar 2 endereços, se aquelas máquinas tiverem 2 placas, né? Então, toma 2 endereços ou, então, de acordo com a condição que é utilizada, pode até tomar mais endereços. Função de verificação de erro e consulta de parâmetro do sistema, entre outros. Controle central, se eu for conectar direto, então, pelo XYE com as unidades internas, ou, de novo, através do XYE da unidade externa líder, eu vou ter acesso, então, lembrando que esse aqui é um controlador de unidades internas, né? Eu não consigo obter, nesse caso, dados da unidade externa. Bom, se a gente precisar ou quiser utilizar 2 controles centrais para lidar com as máquinas, bom, para que eu vou usar 2 controles centrais numa mesma instalação? Um é o controle local, como o CCM 180, e o outro eu quero fazer um controle via web. Como é que é possível fazer a convivência desses 2 controladores ao mesmo tempo sem que eu tenha conflito lá nas unidades? Eu vou ter que usar o kit de extensão XYE. Não é à toa que ele é chamado de XYE, porque é justamente a conexão que a gente faz do XYE do controle, faria diretamente com a condensadora, com as condensadoras líderes de cada sistema. Aqui ele faz, então, XYE de cada um dos 2 controladores, e quem vai se comunicar com o controlador diretamente é o kit de extensão, certo? Então, lá com a unidade externa, com as unidades externas, a comunicação ela vai ser só feita pelo kit de extensão e não diretamente pelos controladores que eu quero usar. Então, máximo de 8 sistemas de refrigeração, ele tem alimentação 12 volts, tem ele pode ser usado, então, com V6 e VC Plus. Esse é o código dele, MA-EK. Esse é o código dele. Mas ele é chamado como kit de extensão XYE, porque é onde a gente vai fazer a interligação. Então, olhando para outros tipos de componentes que são usados primeira e segunda geração, vamos ver a atualização, então, conversão de dados primeira geração. A gente vê aqui o acesso do CCM15. CCM15 permite que, através do celular ou computador, a gente faça acesso às máquinas. Bom, aí tem uma diferenciação que a gente precisa fazer aqui, porque o CCM15 de primeira geração, ele tinha um servidor que era num lugar e usava um software operacional da Midea para lidar com ele. O que aconteceu na segunda geração? O servidor trocou de local e nós passamos a ter um aplicativo para lidar com ele de segunda geração. Só que esse aplicativo de segunda geração, ele não conversa com o CCM da primeira geração. Então, o que isso gerou? O módulo em si é o mesmo, de primeira para segunda geração, mas o que tem que acontecer? A gente tem que mandar isso para a fábrica, né? Ou para as filiais, para que seja feito um novo carregamento de software no CCM15, para que ele possa conversar agora com o aplicativo de segunda geração, que é o atual, né? Então, a partir disso, ele dá acesso à web, conecta até 64 unidades internas, pode controlar as máquinas em tempo real e sem restrição de distância. Então, como é que é feito isso? Eu preciso de um roteador. Aqui o CCM15 ele se comunica com um lado com aí painéis opcionais, né, internos, e aqui com as unidades internas. Ou simplesmente a partir da unidade externa com
esse aqui é a unidade de primeira geração, então eu fazia direto a comunicação com as unidades internas, mas a segunda já é pela unidade externa. Então, a gente tem um roteador e, a partir dali, a gente consegue, então, no celular, tablet ou computador, notebook, a gente consegue fazer acesso, então, externo. Isso primeira geração com software anterior, que não está mais válido. Então, eu tinha aqui, então, a tela como era no smartphone, só que eu repito, não tem mais acesso por esse aplicativo anterior, só pelo atual que nós vamos ver em seguida. Então, para o CCM15, então, entrou, ele pode se comunicar com unidade externa e interna de primeira e segunda geração, mas a partir do V6 VC Plus, mas também pelas unidades anteriores, né? Eu poderia me comunicar com o V5X sem problema algum. Só que agora ele tem, então, um novo aplicativo. Então, aqui, essas são as telas do novo aplicativo. A comunicação com o sistema, então, ela vai ser feita pelo XYE com a condensadora líder de cada sistema. Então, eu posso usar até 64 unidades internas, podem ser controladas por 8 sistemas de refrigeração por cada CCM15. E eu posso utilizar até o mesmo aplicativo que controla um CCM15, ele pode controlar até 10. Né? Então, eu poderia integrar até 10 módulos CCM15 em clientes diferentes ou no mesmo cliente, né? E então a gente faz aí a integração local, né? Através da rede local, então, que é criada pelo nosso roteador e o computador celular ou tablet, né? Eu vou através do aplicativo instalado no meu celular ou no computador, eu vou então, localizar cada um dos controladores. E aí, dentro daquele ambiente, eu vou conseguir, então, ter acesso às unidades internas daquele que estão ligadas àquele controlador. Se eu tiver um segundo em outro cliente, eu posso interligar também. E aí, assim, eu posso fazer sucessivamente até 10 controladores, né, num aplicativo. Isso poderia me dar, então, no meu smartphone, um controle de até 64 unidades, 640 unidades internas no mesmo aplicativo. Com um máximo de 80 sistemas de refrigeração, são 8 sistemas para cada CCM15, né? 64 unidades, 640, multiplica por 10, 80 sistemas. Graduação de temperatura de grau em grau. Eu posso fazer uma programação horária semanal. Vai me mostrar lá a temperatura ambiente, eu posso controlar cada unidade, gerenciar por grupo, posso ter o código de erro, né? No meu celular mesmo, ele vai me indicar já de início que tem um erro em alguma unidade, eu vou no relatório ali, eu consigo ver. Um detalhe é que a integração desse painel acontece no mesmo ambiente que está a máquina e o módulo, né? Mas depois que eu sair fora, com o meu celular, eu posso acessar tudo de fora. Eu não preciso mais estar na mesma rede. Seguindo, então, a gente tem... Posso fazer bloqueio, né? Posso bloquear cada uma das unidades, da mesma forma lá, o controle remoto, o modo de operação, e eu posso bloquear que cada máquina seja ligada e desligada. Outra coisa interessante é que ele faz registro de operação. Ainda não está indicando aqui, mas o que acontece? Ó? Nós temos ali no aplicativo, ele tem, então, um administrador que vai fazer o trabalho de integrar, então, no mesmo ambiente, inicialmente, integrar esse módulo. A partir daí, eu posso convidar por código QR, eu posso convidar outras pessoas para ter acesso ao sistema. E eu posso bloquear o que ele tem acesso, se ligar e desligar, por exemplo, né? Mas ele vai poder ter acesso através do convite que a gente faz por código QR. Então,
ele pode acessar tudo isso aqui. O que ele vai poder acessar ou não, o administrador é que vai ter a responsabilidade de indicar. E ele pode, no mesmo aplicativo, ele vai me indicar para cada pessoa que acessa, ele vai me indicar tudo que ele acessou e se ele alterou alguma coisa, fica registrado lá, o administrador consegue ver. Então, é bastante interessante. Aqui a gente tem, então, anteriormente, se fazia comunicação pelo XYE das unidades internas e, hoje em dia, então, a recomendação é pelo XYE das unidades externas, certo? Então, aqui a interligação é feita sempre da mesma maneira. Não importa qual seja o controlador, sempre a comunicação é no XYE. Mais recentemente foi, então, lançado um controlador similar ao CCM15, que é o CCM21, onde também nós vamos fazer o trabalho ali de integrar as unidades, só que a grande diferença do CPM21 para o 15 é que o 15 ele lida só com máquina de VRF e o CCM21 ele permite fazer controle também de até 16 conjuntos do EcoSplit. Então, ele vai poder controlar também o EcoSplit baseado no módulo Modbus, interligado lá com o painel do EcoSplit, ou, mais recentemente, também o controlador da Midea direto com as unidades EXD, por exemplo. Né? Então, vai interligar e, com isso, nós vamos ter acesso. Um detalhe importante é que aqui o endereçamento desses primeiros 16 sistemas aqui tem que ser feito manualmente. A partir daí, as outras 48 posições eles vão ser feitos de forma automática pela unidade externa lá do sistema VRF. Então, as limitações: máximo 10 CCM21 em um aplicativo, 48 unidades internas ou 16 termostatos de EcoSplit por CCM. Se eu não usar essas posições do 16 termostato de EcoSplit, a gente pode trabalhar com 64 unidades internas do VRF, sem problema algum. Graduação ele vai possibilitar fazer o controle por computador, por tablet, por celular, da mesma forma que o CCM15. Pode fazer programação horária semanal. Vou ter a temperatura ambiente, então, de cada máquina, posso acessar cada uma delas, gerenciar grupo. Vou ter registro de código de alarme, posso bloquear, como o CCM15, registro de operação, entre outros. Então, a gente vê aqui o acesso via computador, como é que ficaria a tela. Então, nós temos a função de controle dos ar-condicionados, a função de programação horária, depois registro de operação e também gerenciamento de grupo de usuário, certo? Então, aqui a gente tem, assim como o CCM15 também no 21, a gente tem, acessando via computador, a gente tem o acesso a cada máquina aqui. Seguindo, nós temos o sistema de controle, então, de rede do IMM primeira geração. Então, primeira geração usava, nós tínhamos esse módulo aqui. Então, o módulo IMM permite acesso à internet. Aliás, o módulo IMM, sem o IMM instalado no computador, o IMM software, eu não consigo detectar, não consigo ver os dados da minha instalação. Eu só consigo ver os dados, controlar para fazer programação horária e outras coisas, quando eu tenho acesso a um computador externo. Aí sim, nós vamos conseguir extrair uma tela. Hoje é uma tela igual ao do CCM270, só que no computador. Então, ali ele tinha para o IMM inicialmente, né? Então, o IMM de primeira geração, ele tinha 4 entradas, né? Cada entrada poderia controlar, então,
64 unidades, e aí 8 sistemas de refrigeração, e tendo as 4 entradas, então chegava a controlar até 256 unidades internas e 64 unidades externas por cada módulo desse, né? Servidor de rede incorporado para gerenciamento de PC e armazenamento de dados em cartão SD, né? Os últimos 3 meses, e também função de parada de emergência. Esse é o de primeira geração, tá? Então, a gente poderia utilizar até 4 interfaces ligadas ao computador, o que dava até 1.024 unidades internas sendo controladas num único computador. Então, aí tinha o software aí específico, né, para acessar o IMM, né? Aí tinha, então, gerenciamento, distribuição de eletricidade, podia ser feito, armazenamento de dados, e o controle poderia ser feito localmente, via um computador, e também. Então, aqui aparece como era a tela anteriormente. Então, a gente poderia ver cada unidade interna, a representação da unidade, com modo de operação, temperatura, representado com cores diferentes. Então, aí, algumas unidades. E também indicando ali as diversas representações das máquinas. Hoje, o sistema de controle, o MM Pro segunda geração, ele é um módulo similar àquele, porém, ele permite usar até 10 controladores do IMM no mesmo sistema, tá? Então, isso eu poderia também misturar o CCM 270 ou trabalhar só com ele, né? Com o IMM Pro Software, eu poderia usar 10 módulos CCM 270, chegando a 3.840 máquinas controladas e até um total de 1.920 unidades externas. Mas eu poderia, então, aqui, eu vou ter um endereço de IP para cada controlador desses, né? Que a gente configura, e aí vai comunicar lá a partir do software, vai se comunicar com cada um deles. E cada um deles vai ter, por X, Y e E, a comunicação com a unidade externa, para cada entrada aqui, até 8 sistemas de refrigeração e 64 máquinas. Como ele tem 6 entradas, nós temos 6 vezes mais isso, tá? Ainda tem eu preciso daí para ter acesso via web e usar 10 controladores via web, eu preciso ter o software, então, IMMP Software, e a chave de hardware, a gente tem que comprar esse pacote, né, para instalar no computador e poder acessar a máquina. Então, nós vamos ter uma tela lá indicando lá no computador, indicando cada unidade interna e o detalhamento lá posso agrupar, posso fazer tudo que a gente tinha visto lá no CCM 270. Então, aqui nós temos, então, configuração de programação horária. Posso fazer controle de capacidade pelo controlador. Posso trabalhar no modo silencioso, alterar o modo prioritário de refrigeração, aquecimento, etc. E também dados de consumo de energia. Então, aqui a gente tem estatística de energia. Preciso aqui ter um módulo instalado, né, separadamente ali, no meu controlador. No meu computador, né? Então, se a gente for comparar o CCM 270 com o IMMP BAC ou BACnet, né? O IMP módulo ele pode ser BACnet, tanto para BACnet quanto protocolo da MIDE. Então, as limitações, controle central ele vai ser usado como controle central. CCM 270 não precisa do computador. Já o IMMP BAC não tem como controlar se não for via computador. O número máximo de sistemas são 6 entradas no CCM 270 e 4 no IMMP. Eu posso jogar o mapa para dentro do controlador, então,
disponível lá para o CCM 270, mas não para o IMM. Tenho disponível função agrupamento, número de unidades para cada módulo 384 no CCM e no IMM P256. Posso ter um controle independente sem computador só no CCM 270. Suporte por e-mail só no CCM 270. Tem a função ECO, controle de unidade interna e externa nos dois. Suporte Wi-Fi só no CCM 270. Programação horária posso fazer nos dois. Suporte USB só no CCM 270. Ajuste de brilho no 270. Função de distribuição de energia nos dois, porém, o período de registro de estatística de energia do CCM 270 dura 12 meses. Já no IMM dura 2 meses. E eu tenho suporte BACnet, BMS, aí no CCM 270 não é possível, e eu posso fazer no IMMP BAC, fazer esse controle. Ele está disponível. É possível fazer interligação do CCM 270 com o IMM no mesmo, a partir do mesmo computador, poderia acessar um endereço IP diferente. E aí a limitação aqui são 6 entradas XYE, aqui são 4. Tá? Então, nós faríamos ali todo o processo de comunicação, como eu posso ter também só o IMM conectado lá. Então, a gente tem ali, se for BACnet, a gente tem um software, se for o software da Midea, e esse mesmo módulo pode ser utilizado como software da Midea, a limitação é a mesma, né? Então, eu poderia utilizar e acessar todas essas unidades aqui. Depois nós temos ali, então, o software de diagnóstico. Então, o software de diagnóstico ele é chamado de MCAC-DIAG-B. Então, através do V6 e do VC Plus, mais unidades internas de primeira e segunda geração. Então, esse software, como é que eu faço para adquirir? Eu tenho que comprar. Né? Ele também vem... O software não é problema, né? Mas o uso dele, ela requer uma chave de hardware. Então, eu tenho que adquirir o software e usar a chave de hardware no momento que a gente for acessar o sistema. Então, nós temos aqui, para o V6, conecta diretamente na unidade externa, VC Plus também. E aí, para ter os dados no computador, então, a gente tem uma chave de hardware e tem ali, então, um conversor, que vem desde o USB para a gente conectar, então, lá na unidade externa. Nesse caso aqui, nós vamos conectar para uma unidade, por exemplo, V5X. Também é possível conectar, certo? Então, não precisa ser só as unidades de segunda geração, pode ser a condensadora antiga também. Mas aí a gente vai precisar desse conversor aqui para comunicar. O que é possível fazer nesse software de monitoramento? Então, monitorar a unidade externa, ver modo de operação, capacidade, frequência dos compressores, corrente, código de erros, temperatura dos sensores, status das válvulas solenoide, posição de XV, entre outras coisas. E o monitoramento da unidade interna também é possível ver modo, capacidade, velocidade do ventilador, endereço, temperaturas, posição de XV também. Então, quando a gente entra no software lá, eu vou selecionar o sistema que eu quero acionar, né, que eu quero, então, ver os dados. E ali, então, a gente vai ter, para aquele sistema selecionado dado de até 4 unidades externas, e aí para cada unidade interna, então a gente vai ter os dados operacionais também. Né? Então aqui, nós vamos aqui, estamos acessando essa máquina, temperatura, ver se ela está ligada ou desligada, o modo de operação, vou ver a ventilação também, e confirmo acesso, posso ver também ali código de erro, posso ver nessa unidade aqui também a própria abertura DXV. Tem a opção de ver também através de esquemático, nosso sistema, né? Unidade interna, cada uma delas, posição DXV, sensores, e ainda
a cada unidade externa ele vai dar a frequência do compressor, a posição das solenoides, temperaturas, EXV e assim por diante. Tá? Então, ele mostra através do nosso computador, então, esses parâmetros. Posso ter os dados também através de relatório, né? Tanto da unidade externa quanto interna. Aí aparecem os dados operacionais. Posso ter também, pegar relatório de alguns parâmetros operacionais, setar lá, ele vai me dar em forma de gráfico. E nós temos, então, para o V5X, tem uma placa conversora ali, então, que a gente vai ter que utilizar. Né? Então, a gente usa lá, aqui está a conexão que a gente vai fazer da placa conversora com unidade V5X para poder obter as informações. E a partir daqui, então, a gente consegue extrair as informações. Sequência, estamos olhando agora para os gateways, primeira e segunda geração, vamos fazer uma comparação. Então, nós temos ali segunda geração. Para que serve o gateway? É um protocolo de comunicação para a gente equiparar o protocolo do prédio, né? Então, para a parte de alarme, elevador, luz, segurança, etc., a gente tem já estabelecido para o próprio prédio um protocolo de comunicação. Então, a gente tem condições de controlar a máquina usando o mesmo protocolo de comunicação. Para isso, a gente tem módulos específicos para BACnet, para Longworks e para Modbus, com as suas devidas limitações, né? O módulo, por exemplo, o Modbus, ele vai também se conectar lá no XYE, porém, ele tem a limitação que ele só consegue controlar um sistema de refrigeração. 64 máquinas, mas num único sistema de refrigeração. Se eu precisar controlar mais de um, eu preciso de mais de um gateway. E aqui a gente vê, então, o acesso ao computador pode ser feito, né? Através desse módulo. E também o módulo GW Longworks, também XYE, até 64 unidades internas, porém em 8 sistemas. Então, posso controlar pelo computador também. E também o IMMP BAC, que é o IMM, né, para a função BACnet. Esse vai nos dar acesso até, vai ter, por cada módulo, acesso até 250 e 256 unidades. Né? Então, nós vamos ter o acesso aqui via o computador. Eu vou ter lá o software específico, então, para a gente fazer o acesso. Então, para integrar as unidades de ar-condicionado no sistema, nós vamos fazer, então, dependendo do protocolo de comunicação, a gente usa o módulo que está disponível nos 3 protocolos ali da MIDE. Então, o IMP BAC ele pode ser usado como módulo IMP, direto para o software do IMP Pro, ou, se ele está na opção BACnet, nós temos, então, o software sistema BMS BACnet, que é um outro software operacional, então, que pode ser utilizado. Então, o mesmo kit para fazer a função do Gateway BACnet, ele pode fazer a mesma função do sistema IME, certo? Basta a gente configurar para isso. É o mesmo módulo. Então, nós temos os 3 módulos BACnet, Longworks e Modbus disponíveis aí para fazer a conexão do nosso sistema. E essa conexão seria feita, então, diretamente nos terminais XYE, não importa o módulo, lá na unidade externa principal, e aí a comunicação H1, H2 e E com a unidade externa SCRA. E os terminais de comunicação, então, PQE da unidade externa principal, com as unidades internas até, então, um total aí de, dependendo do módulo, né? Se for o Modbus, por exemplo, só comunica com o sistema de refrigeração, se for os outros módulos, pode comunicar numa mesma entrada com até 8 sistemas de refrigeração. Aqui a gente tem
o módulo KNX, que a gente não usa no Brasil, poderia fazer também, através desse módulo KNX, também a comunicação com a unidade interna, por exemplo, de primeira geração, né? Então, esse módulo faria a comunicação com D1, D2, na unidade de segunda geração, e com o XYE da unidade de primeira geração. Seguindo, nós temos ali, então, medidores de energia, acessórios, né? Então, medidor de energia e outros acessórios disponíveis. Então, nós temos dois modelos de medidor de energia, um que vai até 60 amperes e outro que vai medir até 100 amperes. Então, esse medidor de energia ele deve ser instalado, né? Ele deve medir cada unidade externa que tem no sistema, né? Se um sistema tiver quatro unidades externas, ele vai precisar de 4 medidores. E aí eu vou selecionar de acordo com a corrente operacional daquela unidade. Já vimos o kit de extensão XYE, então é para fazer a convivência de dois painéis, um sendo um local e outro via acesso via rede, né, via web. Então, vai interligar no kit de extensão XYE e só o kit de extensão vai se comunicar com o XYE da unidade master. Então, aqui eu posso comunicar máximo de 8 sistemas de refrigeração. Esse kit ele é alimentado com 12 volts DC, ele tem uma fonte, né? E pode ser usado, então, para o V6 e VC Pro. Temos também a opção do cartão chave de hotel. Então, esse cartão chave de hotel, ele serve para quê? Ele mantém a unidade interna. Então, quando tira a alimentação, ele mantém a unidade interna ainda comunicando, né? Com isso, se eu tivesse lá um cartão para dar o liga e desliga da alimentação da unidade interna, eu perderia a comunicação com a máquina e daria alarme. Então, para manter a unidade, manter ainda para o sistema a condição de máquina ainda conectada, nós temos cartão de hotel, mesmo retirando o cartão, ele ainda assim vai permitir comunicação. Então, isso não vai gerar, então, mesmo que esteja desligado, ele vai continuar mantendo o sistema em operação para as outras unidades que estão ligadas. Então, para isso que serve o cartão-chave de hotel. Então, aqui a gente tem a conexão, né? Como é feito, e a partir do cartão-chave, então, a gente tem cartão vai retirar, independente do cartão estar colocado ou não, ele vai manter, então, a conexão com a unidade interna. Depois tem o sensor infravermelho. O sensor infravermelho ele é utilizado numa sala, né? Uma sala de reuniões, por exemplo, e ele vai permitir, depois de um determinado tempo em que não tem nenhuma pessoa no ambiente, ele vai permitir desligar aquela máquina, né? Então, ele tem o sensor infravermelho, detectou a falta de pessoas no ambiente, ele vai, depois de um tempo, ele vai desligar, então, essa unidade, né? Então, ele liga ou desliga automaticamente a unidade interna, se detectar de novo ocupação, né? Vai mandar ligar de novo a máquina e vai manter o ambiente, então, condicionado. Então, esse módulo aqui, o NM09, vai possibilitar, então, essa operação. Então, aqui, nesse caso, a unidade está ligada, então, máquina ligada. Se não tem ninguém na sala, ele vai desligar a máquina e aí a gente vai configurar qual é o tempo que ele vai desligar. Então, essa configuração ele vai desligar depois de 30 minutos, depois de 1 hora, ou vai de acordo com a falta de energia, quando falta energia, quando volta, qual é o modo que ele vai voltar. Se ele vai voltar de acordo com a memória que ele tinha, estava ligado, volta ligado, estava desligado, volta desligado, ou se ele volta desligado. Então, ele pode configurar o tempo em que ele vai desligar depois da desocupação da sala.
Tem o kit online para unidades internas, né? Unidade de segunda geração. Então, o que que o kit online faz? Então, se eu tiver problema de alimentação numa unidade, aquele kit online mantém aquela unidade, através do kit, mantém a alimentação dela. Então, ela não vai sair do sistema, não vai ter falha de comunicação. Com isso, o meu sistema não vai dar o alarme H7, né? Então, o kit online ele mantém. Se corta o fornecimento de energia para a unidade interna, ela permanece ainda online através do kit, certo? Então, disponível para a unidade interna de segunda geração. Então, isso eu precisaria ter um para cada unidade. Isso é o que o V8 faz hoje, né? Através do Hyperlink. Então, se eu utilizar o Hyperlink com alimentação separada, ele vai manter aquela unidade online e, mais do que isso, ele vai fechar a válvula de expansão eletrônica lá daquela unidade, certo? Depois nós temos um controlador de grupo, então, para unidades internas, para máximo 16 unidades internas. Então, poderia, através de um controlador que é um controlador da unidade interna, através desse controlador, ele poderia controlar até 16 unidades internas, que é o que faz hoje o controlador, o 120, né? Então, aqui, para fazer isso, eu precisaria ter esse controlador de grupo aqui. Ainda tem como acessório o kit de conexão AHU. Hoje, na verdade, esse kit está chegando até 40 HPs, e não mais a 20, né? Eu já tenho o modelo até o 05B. Esse kit que ele diz que estava em desenvolvimento, ele chega hoje até o modelo 05 ou 40 HPs. Então, ele pode utilizar o controle da Midea ou um controlador não necessariamente MIDE, onde ele vai usar um sinal, então, baseado na configuração da temperatura de descarga, e vai também usar o sinal para controlar a velocidade e outras variáveis aqui no controlador, certo? Ele não esse controlador de terceiros, como chama, e teria que se buscar no mercado, controlador que vai nos dar, então, a informação ali 0 a 10 volts, por exemplo. Por último, nós temos, então, uma análise de projeto. Vamos ver como é que algumas situações e ver o que seria mais indicado utilizar como controlador. Então, a estrutura do software ali, a gente tem nível superior, tem o controle pela nuvem, né? Servidor. Tem o controle de nível de rede, lá o roteador, gateway, backnet, low-works e Modbus. E tem as unidades de ar-condicionado. Então, as unidades, protocolo de comunicação ali, MIDEA RS 485. Tem a comunicação lá com a unidade externa, com a unidade interna. A partir daí, protocolo MIDEA e comunicação na nuvem, né? Ou outros protocolos que vão comunicar lá também, de acordo com o protocolo da instalação. Então, o que seria recomendado ali para cada caso? Se a gente tiver pequenos projetos, casa ou instalações comerciais que não tenham mais do que 64 unidades internas e 8 sistemas de refrigeração, a gente poderia utilizar o controle sem fio ou com fio da Midea e o CCM15. Ainda um projeto comercial pequeno, controle sem fio ou com fio da Midea, como o 120, por exemplo, 86, e o controle central, o CCM15. E para grandes projetos, aí já se recomenda localmente ter o controle sem fio com fio, e aí o controle central poderia ser um IMM, o Gateway, Backnet, Gateway Loanworks ou Modbus. Pode usar também CCM15 e pode usar CCM270 também. E aqui, claro, eu poderia usar aqui também
desde que fosse o controle local, poderia usar o CCM 180 e o 210, e no lugar de CCM 15 eu poderia usar também o CCM 21. Então, um exemplo aqui. Nós temos um pequeno escritório, quantidade de unidades externas é 2, quantidade de unidades internas são 12, e tem um sistema. Então, o que eu poderia utilizar? Posso usar um controle individual, 120, que pode controlar até 16 unidades internas. Né? Se eu quiser fazer o controle local. Né? Poderia usar o sensor infravermelho para as áreas comuns. Não tiver ocupação, ele vai desligar aquelas unidades. E também controle WDC 120 poderia fazer a programação semanal. Né? Se eu não precisar controle via rede, eu não preciso botar o CCM 215. Eu poderia simplesmente fazer programação horária num controlador local individual. Né? Então, a interligação seria feita dessa forma. Unidade externa com unidade externa H1, H2 e E. PQE da unidade externa líder com as unidades internas. E aí as unidades internas. Se eu utilizar 2 controladores, o primeiro vai ligar no controle 120, né? Nos terminais X1, X2. Se ele for individual, se eu tiver várias máquinas sendo, então, utilizadas pelo mesmo e controladas pelo mesmo controle, eu vou interligar D1, D2 para aquela unidade, primeira unidade, todas as unidades que forem controladas por D1, D2, elas vão ser controladas, então, por esse controle. E se eu tiver ainda as mesmas unidades interligadas e quiser controlar por essas 12 máquinas, por exemplo, o mesmo controle, eu vou interligar D1, D2 de todas elas, até a última. E poderia utilizar um segundo controlador, 120, né, como escravo, também para controlar essas máquinas aqui. Poderia usar, além do controlador, um fio, eu poderia acionar cada máquina aqui também com controle sem fio. Então, é possível fazer isso. Segunda situação então, um exemplo de um hotel. Tem 4 unidades externas, 24 unidades internas e um sistema. Então, poderia utilizar um cartão de hotel, né? Aí, nesse caso, eu precisaria um cartão hotel para cada uma das 24 máquinas. Poderia usar controlador, controle remoto sem fio. Aí eu precisaria 24 controles, não fosse ambiente comum. E poderia utilizar também o controle central CCM 180 para gerenciar as unidades internas. Se eu quiser acesso via web, eu posso usar o CCM 15 ou o CCM 21 e poderia usar também o CCM 270, né? Embora seja possivelmente caro para aplicação. Então, aqui eu teria CCM 180, interligado XYE da unidade externa a líder, interligação aqui entre as condensadoras, o PQE para interligar em todas as unidades internas até a última. E se a gente tivesse um cartão hotel aqui para cada uma dessas unidades, eu teria que ter, então, 24 módulos. Eu poderia, então, através do controle sem fio, controlar qualquer máquina dessa aqui. Terceira situação seria um projeto, então, um pouco maior, quantidade de unidades externas 70, quantidade de unidades internas 672, quantidade de sistema 56, e o requisito do cliente é que trabalhe com Modbus e faça a medição de energia. Então, como a gente vai usar um controlador Modbus e o controlador bus, ele é usado um para cada sistema, eu precisaria ter 56 controladores Modbus, porque o Modbus não é capaz de controlar 8 sistemas que nem os outros, né? Ele só controla um sistema. E se eu quisesse controlar localmente as unidades, eu poderia
ter lá um kit de extensão e usar um CCM 180 para controlar, então, localmente. Aí, nesse caso, eu poderia controlar até 64 unidades e eu precisaria, como é 64 unidades para cada um, precisaria de pelo menos 11 CCM 180. E também, o kit de extensão precisaria também 11, porque ele vai controlar, vai se comunicar com cada sistema. E a medição de energia para a gente fazer, eu preciso usar ou o IMMP BAC ou o CCM 270, que são os controladores que permitem medição de energia, né, permitem relatórios, integrados ao IMMP software, né, para mim ter acesso pelo computador, principalmente nos dois casos, né, para a medição de energia eu teria que ter acesso, para ter acesso via o computador e ter os relatórios, eu precisaria, então, do IMMP software, instalado no computador com a chave de hardware. Então, teria que adquirir esses módulos, CCM 270 e o MMP software. Claro, aqui o MP BAC ou o MP software, ele pode lidar com 256 máquinas, CCM 270 com 384. Então, isso também é uma limitação. Medição de energia pode ser esse. Calculando, então, o número de IMMP BAC, que é 256 máquinas, eu precisaria de pelo menos 3. Porque não existe 2,6 módulos, né? Três módulos inteiros. Cada porta pode comunicar até 8 sistemas, calculando com base na quantidade de sistemas, como são 56 sistemas, eu poderia usar 2 módulos IMP BAC, mas o problema é que eu precisaria aqui, por esse critério, 2 módulos, mas pelo critério de número de unidades internas, eu preciso de 3. Então, eu vou ter que ter 3. Já o do CCM 270, nós vamos precisar de 2 peças, porque são 384 máquinas por cada módulo. 1,75 vira 2, né? Então, cada unidade interna vai precisar de um power meter. Então, é necessário também um IMM Pro com função de medição de energia. Então, ficaria a interligação aqui, né? GW Mod, Modbus, se eu quiser ter o IMM Pro, o CCM 270 com o GW Mod, eu poderia fazer, então, aqui via o kit de extensão, comunicar com a unidade externa e tirar os dados ali. E aí eu preciso de um kit de extensão por cada sistema que eu usar o GW Mod. Ou eu poderia usar, então, até 8 sistemas de refrigeração em outros módulos, e a conexão, então, a gente faria aqui, ó, kit de extensão, números quantos fossem necessários. Então, isso conclui então, a apresentação de hoje. Agradeço aí a presença e a atenção de vocês. Então,